Neste mês em que estamos estudando o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sido chamados a meditar sobre a nossa relação com o nosso Pai Criador. Como é que anda a nossa confiança em Deus? Porque esse capítulo, ele nos mostra que Deus não está distante de nós, mas Ele está absolutamente presente em nossas vidas, em todos os momentos. E nós já vimos que quando nós buscamos com esforço, com trabalho, com confiança, nós obtemos resultados. A ajuda não nos faltará, tanto na satisfação das nossas necessidades materiais, quanto das nossas necessidades de ordem moral. Nós vimos também que a melhor aquisição que nós podemos fazer não são as coisas materiais passageiras, mas as nossas conquistas para o nosso espírito imortal. E a matéria para o espírito, ela é um instrumento importante, sim, para o nosso progresso, mas ela não é um fim. Mas agora que nós já temos essas informações, consciência disso tudo, qual que é a melhor estratégia para alcançarmos a nossa iluminação espiritual, para deixar brilhar a nossa luz, como nos pediu o Mestre Jesus? Como lidar com as dificuldades do caminho, em especial o nosso sustento material e moral, as nossas relações com o próximo, sem prejudicar o trabalho no bem? Quais os sentimentos que nós devemos alimentar nessa empreitada? Nós sabemos que as dificuldades e obstáculos são provas importantes para o nosso espírito, mas elas nos causam ansiedade, nos causam apreensão pelo futuro incerto. E aí surge, então, o nosso desafio, o de nos entregarmos à providência divina. E Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, nos traçou um planejamento para esse fim. E é o que a gente vai ver hoje, para que a gente não desperdice energia e nem tempo que são tão valiosos para nós, com aquilo que nos tiraria do foco da nossa caminhada. E assim, o nosso item hoje é: não vos inquieteis pela posse do ouro, não vos canseis, não vos afadigueis pela posse do ouro. Está lá em Mateus, no capítulo 10, no intitulado Sermão para os 12 Apóstolos, a advertência de Jesus, as recomendações que ele fez aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova, o seu evangelho. Então começou Jesus: não vos inquieteis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem cajados. Porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. E Jesus disse ainda: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. E quando alguém não vos queira hospedar, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Então, essas recomendações de Jesus são como estratégias que os seus emissários deveriam observar para que a tarefa fosse bem sucedida. Então, da mesma forma, nós também fazemos na nossa vida. Nós traçamos diretrizes, fazemos planejamentos, para que haja garantia do serviço bem cumprido, para que tudo dê certo. Mas ainda assim nos parece estranha essa recomendação. Onde-vos há caminho sem provisões, ou seja, sem reservas para garantir o nosso sustento durante a viagem. Essa recomendação, contudo, ela é estranha até que a gente analise o contexto da época. Ela estava, sim, de acordo com os costumes do Oriente, onde os viajantes eram raros e encontravam sempre acolhida na tenda. E conceder hospedagem aos viajantes era um dever a ser observado pelos judeus e constituía uma falta muito grave na sua negativa. Além do que, os viajantes, nada tendo,
não despertariam a cobiça daqueles que os recebessem. Nós também tomamos esses cuidados, não é verdade? Quando a gente vai fazer uma viagem, não ostentar, não portar coisas valiosas, para não chamar a atenção daqueles mal intencionados. Mas Jesus não estava só passando recomendações de viagem, não. Nós sabemos que todas as suas palavras continham uma profundidade, um sentido moral. E qual era o sentido moral que Jesus tentava passar aos seus apóstolos? Ele ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência divina, que trabalhassem incessantemente e cumprissem com seus deveres. Então, cabe observar aqui também que o desprendimento das coisas materiais é postura imprescindível àquele que tem a missão de falar do reino dos céus, da felicidade espiritual. Como conceber que alguém que está falando das questões espirituais, levando a mensagem espiritual, esteja inquieto, ansioso, preocupado com questões materiais? Então, uma vez também que eles não carregassem consigo coisas valiosas, os emissários, eles não despertariam nessas pessoas que os hospedassem nenhum sentimento negativo de cobiça, de inveja, e já poderiam, já de antemão, saber já qual era a condição desses hóspedes, desses que os hospedavam, saber quem realmente, se essa pessoa estava de boa vontade ou com outros interesses ocultos. Mas a quem se referia Jesus quando ele diz: aquele que trabalha merece ser sustentado? Ele estava se referindo àquele que trabalha cumprindo a vontade de Deus, fazendo o bem. Jesus não estava nos induzindo à imprevidência, ao descuido com o nosso sustento, mas que tivéssemos confiança de que aquele que trabalha no bem, cumprindo o seu dever, ele não fica desamparado, nem materialmente e nem moralmente. É a lição da entrega a Deus, ao seu controle soberano. E muitas vezes nós acreditamos que somos nós que estamos no controle absoluto de tudo, e aí é que está a causa da ansiedade, muitas vezes do desespero que toma conta da gente. Porque nós acabamos nos esquecendo dos desígnios divinos e do perfeito mecanismo das suas leis. A sustentação de que aqui se fala não é somente a do corpo físico, mas principalmente a do espírito, porque é a sustentação espiritual que nos move na busca daquilo que nós precisamos, inclusive aqui na vida material. Sem esse sustento espiritual, alguém pode, mesmo cercado de bens materiais, mesmo na abundância, passar por necessidade, se não tiver a inteligência, o preparo psicológico, moral, para lidar com esses bens materiais. Assim, também precisamos de paciência, de resignação, compreensão das leis de Deus, as boas intuições dos amigos espirituais. Tudo isso sustenta o nosso espírito para as lutas na vida material. Mas o que significa sacudir o pó dos pés? Aqui, mais uma vez, a gente recorre a um costume comum naquela época. Era hábito de todo israelita, quando ele regressava à Palestina, vindo de terras pagãs, sacudir o pó da roupa e dos pés, para não macular a Terra Santa. Mas certamente que Jesus não estava recomendando aos apóstolos que assim o fizessem como um gesto mecânico e vazio, mas havia um sentido. O sentido era de que os discípulos não deveriam guardar qualquer mágoa ou rancor quanto aos que não os quisessem receber ou ouvir. É como nos ensina Emmanuel. O pó aqui são todos aqueles sentimentos negativos que nos desviam a atenção, nos fazem perder tempo, energia inutilmente, quando nos preocupamos com a opinião dos outros, com as ofensas que nos entristecem, quando ansiamos por resultados imediatos, por elogios, por reconhecimento, e nem sempre isso vai acontecer. Então, às vezes, nos revoltamos, desanimamos diante das atitudes dos outros. E tudo isso nós devemos, então, deixar para trás.
Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, portanto, recomendou o que Jesus? Que não os amaldiçoassem, que não lhes impusessem os ensinamentos, que não usassem de violência, de constrangimento para os converterem, e que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade, ou seja, que sacudissem o pó. Mas será que os ensinamentos do Evangelho só devem ser disseminados entre aqueles que se mostram receptivos? Devem ser espalhados em benefício de todos. Mas eles só podem ser percebidos por aqueles que se propõem a recebê-los. E aqui está o significado da dignidade daquele que hospeda o emissário que Jesus falou. A dignidade aqui é aquela condição já existente na criatura de aceitar a mensagem do Evangelho. Daí que ao recomendar, que ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurando saber quem seria digno de os hospedar, Jesus mostra aos apóstolos e a todos nós que no mundo nós vamos deparar com todos os tipos de grupos, de criaturas, em grupos diversos, com características variadas. Mas a sintonia que nós iremos fazer, ela só se estabelecerá com aqueles que estiverem dispostos a nos ouvir, a nos receber, a nos entender os propósitos, as nossas intenções. Daí a importância da atitude íntima, do pensamento disciplinado, bem dirigido, porque aquilo que nós buscamos, nós vamos encontrar com certeza. Portanto, façamos a nossa parte e deixemos a cargo da providência aqueles que se mostrarem refratários, arredios. E o Espiritismo também nos fala: não violenteis nenhuma consciência, não forceis a ninguém para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Não censureis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Porque, do contrário, nós estaremos mais preocupados com o arrastamento de outras pessoas do que em respeitar a vontade pessoal delas. E nada impede que a gente continue a fazer-lhes o bem. Porque para fazer o bem a alguém, nós não precisamos que esse alguém aceite as nossas ideias, que tenha as mesmas convicções que nós temos. Portanto, a gente deve meditar. Será que eu não estou sendo egoísta em pensar que os outros devem seguir o que eu sigo, pensar o que eu penso? E será que quando isso não acontece, será que eu não tenho me deixado dominar pelo melindre, pelo ressentimento? Então, quando alguém nos permite adentrar a sua casa íntima, nós devemos agir com respeito e não com a atitude do invasor, como aquele que se entrega ao impulso de ajudar, mas sob constrangimentos e sob exigências. Então, se nós não encontramos eco à nossa proposta bem intencionada, não tenhamos receio, sigamos em frente sem melindres. E é claro que cada um de nós aqui nesse momento gostaria que alguém a quem nós desejamos o bem estivesse aqui conosco, partilhando dessas reflexões, mas tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Jesus nos esperou por tanto tempo, por tantos milênios, nos mostrando que esperar também é uma arte. Portanto, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. Então, se queremos espalhar as sementes do Evangelho, a melhor estratégia é pela brandura e pela caridade, tal como nos ensinou e vivenciou Jesus aqui entre nós. Veio nos mostrar um outro paradigma, um outro modelo a ser seguido. Pela indulgência, benevolência, pelo perdão. E aí nós podemos, então, mostrando as nossas atitudes no bem, o nosso exemplo sempre na melhor conduta, onde quer que nós estejamos. E para nossas reflexões finais, para finalizar as nossas reflexões de hoje, meditemos na proposta de Emmanuel, para que possamos, então, serenar as nossas ansiedades e expectativas.
e ele nos diz o seguinte: grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando o bem, cultivando-o e defendendo-o em todos os setores da nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.